Voltamos com Cultura Livre. A gente está conversando com o Robson Oliveira e o Rafael Sirigato, que são donos, proprietários do Espaço Roda, e contando pra gente o que é o Espaço Roda. E a gente vai contar um pouquinho o que o Espaço Roda está fazendo agora nesse momento de Covid. E para você aí em casa conhecer um pouquinho do trabalho do Espaço Roda, a gente te convida agora, você de casa, para assistir o espetáculo Magia. Ver com a gente um pouquinho sobre o trabalho deles, o que eles andam, qual que é o resultado final desse trabalho que acontece na escola, né, meninos? Vamos ver? Vamos assistir? Eu fiz uma entrevista com o pessoal do Caixa de Brinquedo, que foi incrível também. Que incrível, né, gente? Que lindo, que mágico, que magia, né? Que magia. Que magia. Muito linda a coreografia. Fala pra gente, Rafa, conta um pouquinho do processo dessa coreografia, como Esse que espetáculo foi o espetáculo. foi Caminhos da Floresta, ele foi do ano retrasado. E Caminhos da Floresta era muito interessante. É um musical da Broadway que chama Into the Woods. E a gente resolveu transpor ele para um espetáculo de dança. E... eles notaram que algumas histórias, como Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, o João e o Pé de Feijão, todas elas tinham a floresta, todas elas Acontecia em na algum floresta. momento passava pela floresta. Então eles fizeram criaram uma história para isso e nós resolvemos reproduzir. Nesse momento, é o momento em que tem uma bruxa na história, que é a mãe da Rapunzel na história deles, e ela pede para o padeiro que foi amaldiçoado conseguir 4 coisas para que ela fique jovem novamente. Então, magia era isso. E aí, assim, é legal porque eu gosto de trabalhar com músicas que são desafios para os bailarinos. Então essa música, os compassos iam trocando durante a música. Então ela tinha contagens de 5, de 7 e de 6. E de 8. Então eles tinham que estar muito ligados, muito atento na porque música. A música trocava o tempo todo, como a roupa trocava também. A gente conseguiu um tecido que eles conseguiam, passando a mão, trocar as lantejoulas. Então, hora eles estavam dançando de preto e hora eles dançavam de dourado. A gente lembra com saudade dessa dança, porque todo mundo amou. Foi incrível mesmo. E a luz maravilhosa de Lorivaldo. Nossa, e que iluminação. Foi qual Lorivaldo é incrível. Parceiro Jadiz, grande, né? nossa amiga, conhecida Almerinda, que todo Cuiabá conhece. Almerinda já dizia que quando o Rondon chegou, era louro que vinha iluminando. Verdade, gente. Louro é incrível, né? Louro é maravilhoso. Também é um ícone aqui, né? Sim, de iluminação, sim. assim,
em Cuiabá e a maior gente referência. muito e Cuiabá e Brasil, eu acho, Sim, né? Porque ele Loura é de muita referência. muita referência. E um parceiraço, né, do Espaço Você Roda. também. E para quem quer conferir na íntegra a magia e outros vídeos que o Espaço Roda, outros espetáculos que o Espaço Roda produziu, a gente acessa aonde, Rafa? Esses vídeos estão no nosso canal no YouTube. Só lá na pesquisa do YouTube digitar Espaço Roda, que aí já tem acesso a todos esses vídeos. É um íconezinho lilás, né? Isso, um ícone isso, é uma lilás, rodinha. É uma rodinha lilás. E assistam lá inteiro, vocês vão se apaixonar pelo trabalho incrível que os meninos conseguem fazer lá no Espaço Roda e trazer, né, essa beleza para os palcos, né? Porque igual a gente estava falando no bloco anterior, a gente tem toda uma equipe trabalhando por trás disso para produzir esse espetáculo. O Rafa emprega mais ou menos 60 pessoas, né? Então a gente vê que é isso. O Espaço Roda também gera não só emprego para os profissionais que estão ali, mas também profissionais dentro das suas casas, né? E agora, falando em casa e falando nesse momento que a gente está vivendo, que a gente do Covid-19, quais ações o Espaço Roda adotou, assim, que foram, que não pôde mais ter as aulas presenciais, né, Rafa? Como que vocês se reinventaram, vocês se reuniram, e como que vocês planejaram essas aulas que estão acontecendo online? Conta pra gente como que está sendo esse processo ainda, né? Sim. Nós, como todo mundo, fomos pegos de surpresa. Em partes, né, a gente já estava de olho nas notícias mundiais e coisa e tal, mas como brasileiros que somos, acho que todos esperávamos que a gente ou que não chegasse ileso, aqui, ou que isso fosse muito menor do que a gente está realmente vendo que é. E nós fomos pegos de surpresa no dia 17 de março, dia do meu aniversário, que vai ficar na memória aí para sempre essa pandemia. E aí no dia 17 ainda todo mundo muito apreensivo, as escolas ainda abertas. E aí no dia 18 de março, então, nós optamos por encerrar as nossas atividades, pela segurança dos nossos alunos. E foi muito assustador. Primeiro porque a gente não sabia o que ia acontecer, mas nós, eu creio que nós brasileiros, muito mais do que os europeus, ou muito mais do que algumas outras nações, nós temos um poder de adaptação muito grande. Eu percebi muito isso. A gente não fica parado. A gente procura jeito de fazer as coisas. E aí foi isso que aconteceu. Na primeira semana, mesmo com o baque que todo mundo levou, todos os nossos cada um foi para sua casa, e aí nós começamos a correr atrás de ferramentas, testar ferramentas, assim, várias delas, e escolher pela implantação de uma ferramenta que pudesse aproximar a gente dos nossos alunos. E um fator muito complicado, que era o tempo. Porque normalmente quando você vai fazer uma implantação de um sistema, de uma ferramenta, de alguma coisa em uma empresa, você tem um período de testes, você conhece a ferramenta, você tem a oportunidade de ir lá clicar em todos os botões, descobrir o que aquilo faz. E nós não tivemos essa oportunidade. Isso simplesmente aconteceu. Então, do dia para a noite, nós brincamos que os nossos professores além de serem professores de dança, passaram a ser youtubers, produtores de conteúdo, editores de foto, editores de vídeo, e todo mundo assim, não só Roda, todo o mundo começou a correr atrás de ferramentas para que as suas atividades continuassem acontecendo. Então, nós vimos nesse tempo, nesse período, uma possibilidade também de trazer aos nossos alunos algumas informações teóricas que muitas vezes no dia a dia de aula, mesmo que a gente fale, muitas coisas a gente não consegue figurar, né? Muitas coisas é mais interessante que o aluno leia ou que ele tenha uma imagem daquilo, mesmo que falando na sala, a gente já tenha tocado nesse ou naquele assunto. Então, nós optamos por duas plataformas, uma plataforma de atividades teóricas, de tarefas, onde o aluno tem acesso a vídeos, a sequências que os professores fazem como uma atividade extra.
A gente faz o upload nessa plataforma, que o aluno tem lá a senha dele, a turma, ele entra, tem as tarefas. É uma plataforma muito legal, que a gente também não conhecia. E que algumas escolas aqui em Cuiabá já adotavam antes da pandemia. Olha só. E aí a gente... foi muito legal como a gente se adapta, né? Foi muito legal receber essa atividade nesse período, porque assim que a gente voltar ao nosso trabalho, é uma plataforma que a gente vai continuar usando. Complementa, né, o trabalho. Vai continuar complementando. Então a gente vai ter agora a oportunidade de dizer para o aluno, então, isso aqui que eu falei, tá lá no material teórico, lá na plataforma. Então isso foi muito legal. E nós estamos usando também uma plataforma para aula online. Sim. Que é a nossa forma de encontrar com os nossos alunos, de olhar para eles e de fazer, muitas vezes, não só de fazer a aula, mas de perguntar se está tudo bem, de perguntar que filme que está assistindo, que série que viu essa semana, de trocar receita de pão, de bolo, porque a gente em casa está se reinventando, a gente em casa está fazendo um monte de coisas. Sim. E assim, mesmo assustados com tudo que aconteceu, agora, um mês depois, todo mundo já se organizou. Quem achava que os alunos menores, que às vezes, né, sente que está em casa, tem aquela coisa das férias, essas coisas das férias já tinham acabado, agora já é rotina mesmo, as aulas continuam, então tem que fazer. Tem que acordar cedo para assistir a aula. Então a gente já está em um outro lugar agora, a gente já está em um outro processo. E aí dentro desse processo, como que está acontecendo as aulas virtualmente, né? Online? Como vocês usam algum aplicativo? Como que está acontecendo essas aulas? A gente faz a aula online por esse aplicativo de videoconferência, em que a gente pode ver o aluno e conversar com ele. Mas nós temos alguns cuidados. Primeira coisa, cada professor está gravando da sua casa, porque a gente entende que o espaço está fechado, a escola está fechada, e aí nós não podemos nem usar o espaço da escola, mesmo que esteja só o professor dentro da sala de aula. A segunda coisa é que a gente faz uma aula adaptada. Então nós continuamos trabalhando, continuamos construindo conhecimento, mas tem algumas coisas que nós não podemos fazer. As salas de dança tem aquele piso de madeira e ele tem um porquê. O piso de madeira é um dos grandes responsáveis por absorver o peso. Por isso que a gente absorveu o impacto. Então, em casa, a gente não pode fazer grandes exercícios de saltos, porque nós vamos acabar comprometendo a articulação do joelho, a articulação do tornozelo. Nós não podemos dar sequências de giro, porque eles estão em um espaço, primeiro, que não tem... não é o mesmo piso que a gente tem na sala de aula. Segundo, que em volta do aluno tem um rack, a ponta da televisão e não sei o que. Então, a gente não pode dar aula de giro. Na nossa sala, eles caem. Quando estão girando, muitas vezes eles caem. Então, as salas de aula de dança têm um espaço entre os alunos que eles conseguem fazer as suas atividades, conseguem saltar, conseguem girar. Em casa, isso não pode acontecer. Então, a gente tem tomado muito cuidado e pensado muito que tipo de atividade vai para casa. Nós continuamos construindo conhecimento, as atividades continuam acontecendo, mas atividades que não machuquem, ninguém, né? Que não prejudiquem ninguém, é isso. Interessante. Então, assim, tem todo esse cuidado, né? Eu nem imaginava, Rafa, que depois que tanto você falou assim, a princípio, eu falei, não, uma aula normal, mas realmente é isso, né? Tudo adaptado. E também a gente também não pode exaurir o aluno, né, nesse momento, porque a imunidade também é prejudicada, né? Com uma exaustão demais do corpo. Então, acho que também esse cuidado com essa exaustão muito grande também tem que ser levado em consideração, porque nas aulas normais a gente suava, saía pingando, e, né, tem uma exaustão grande e tem que cuidar por causa da própria imunidade mesmo, que dá, a gente ouve
médicos, né, falando sobre o cuidado de não deixar o corpo também muito fraco, né, agora, porque a gente tem que estar com o corpo bem de saúde para não contrair nenhuma gripe, nenhum resfriado, porque não é só a Covid, a gente tem o H1N1, a gente está passando pela dengue também. Então, ainda temos outras coisas. Temos outras coisas, tem o resfriado comum também que derruba, né, então a gente tem toda essa preocupação. E por outro lado, a atividade física também vai ajudar nessa imunidade. Desde então tudo tem que ter a sua medida. Sim. Não adianta eu dar uma aula como eu daria na escola, com uma exigência técnica muito grande, se o piso não proporciona isso, se o som não é aquele que a gente tem na sala, se a criança pode se acidentar porque ela está em um espaço que não é o convencional, e uma série de outras coisas também. E você coloca o som, o professor coloca o som dentro da sua casa e ele escuta pelo vídeo. Isso. Nas opções ao vivo a gente faz assim, então nós professores abrimos espaço em casa, pegamos uma cadeira que passa a ser a nossa barra, e aí eu, por exemplo, tem dia que eu faço aula na parede, porque tem crianças que preferem fazer na parede, tem gente que prefere a cadeira, então cada dia eu faço de um jeito, também para elas sentirem que tem várias formas da gente usar esse espaço da casa. Então na aula online, nós colocamos o som e eles ouvem pelo vídeo. E tem também a opção de alguns exercícios que a gente está mandando na plataforma que seria de estudo teórico. Aí lá a gente manda o exercício ou o link da música ou o arquivo da música também. Muito interessante. Então, eles têm duas opções. Por exemplo, nesse horário, talvez ele não conseguiu ir na aula online, então ele também tem esse recurso da aula tá gravada. Sim. Né? Tá lá gravada e poder ter o conteúdo que você estava falando também, que eu achei fantástico, né? De ter essa opção que é online, de estar o teórico lá, né? Que saber da dança, saber por que eu do passo, né? E a criança, acho que dá um pertencimento, né? E construindo outros conhecimentos também, porque muitas vezes esses conhecimentos ficam esquecidos. E coisas que são eles andam simples, juntos, né? Como quais são o que compõe a caixa cênica. Muita gente da dança, às vezes até professores, não sabem quais são as coisas que compõem a caixa cênica. Então, são essas informações que a gente está trazendo. Como é que são divididas as plateias de um teatro? Como é que é dividido em naipes a orquestra? O que esse instrumento faz de que é diferente daquele? Sim. Então, nós estamos trazendo conhecimentos que vêm... São correlacionados, né? Sim, são correlacionados à nossa tarefa, que é a construção do conhecimento. Sim. Incrível, então, um momento de estar abordando novos conhecimentos, né? Fala, Robson. Essa questão da responsabilidade, né, da adaptação dos exercícios é uma coisa que é uma preocupação nossa muito grande, principalmente com relação à recomendação, né? Não vá ao hospital, né? Tipo assim, né? Seria no hospital em último caso. Então, assim, a gente toma muito cuidado com o tipo de exercício que vai passar, porque se causar algum tipo de torção, se causar alguma distensão muscular, alguma coisa que vai fazer com que o aluno precise ir a um hospital, né, é uma responsabilidade enorme, né? A gente chegou a ver, né, a gente acompanha muitos casos pelo Brasil inteiro, a gente chegou a ver desafios de alongamento, desafio de abertura, crianças pegando 2 cadeiras e fazendo abertura, né? E isso, isso talvez numa escola, com um professor acompanhando, ainda corre risco de lesionar, imagina sozinho em casa, né? Aulas de ponta, sapatilha de ponta, é muito arriscado também, né? A gente viu situações de crianças dançando com sapatilhas de ponta em porcelanato, que é extremamente liso, né? Então, piso de porcelanato no fundo de casa... E assim, uma série de torções, torção de joelho, uma série de coisas que podem acontecer com um simples desejo da criança de dançar. Sim. Então assim, tudo agora a gente precisa estar conversando. A gente quer estar junto, todo mundo quer estar junto, mas agora não dá. Então nós temos 2 opções.
Ou a gente deita em casa e chora, e dorme, e acorda, e chora, come, e dorme, e come. e come, que a gente tá comendo muito, e chora, e dorme, e come. Ou a gente olha para isso que tá acontecendo e aprende com isso. E valoriza o que a gente tinha. Sim. Valoriza o estar perto, O valoriza o abraçar, estar né? junto. Quantas vezes é piegas isso, mas a gente vai continuar falando. Quantas vezes a gente sai todo mundo para jantar, para se encontrar, e aí a gente sempre brinca, sempre tem alguém na mesa que brinca assim: vocês fizeram um grupo para esse encontro? Porque nós estamos em 6 pessoas, das 6, 4 estão conversando no celular, vocês estão se Verdade, falando. né? Então é um momento para a gente se olhar também. E a gente, enquanto construtores de conhecimento, enquanto escola preocupada com a construção global do aluno, também está trazendo isso, também está pedindo para os alunos olharem para esse momento e a gente aprender com ele. Nesse momento de reflexão também, uma coisa chamou muita atenção e a gente trouxe isso para uma discussão até nas nossas redes sociais. Uma coisa, assim, foi um dia que me emocionou muito. Foi uma atividade da professora Gisele, que ela montou uma sequência coreográfica com os alunos e eles estão executando isso nas suas casas, onde pode, um na sala, outro no quarto, outro na biblioteca, né? Então, assim, cada um fazendo da sua forma, né? Então, assim, eu citei o termo as novas dimensões da dança, né? Tipo assim, a dança, ela tem essa necessidade desse espaço amplo para você dançar e abrir os braços e chutar a perna, ou a dança é qualquer coisa que você possa criar e tá dentro de um espaço novo, de uma nova dimensão do corpo, até onde o seu corpo pode ir. E é muito incrível nesse momento também a casa deles ser o espaço que eles dançam. E eu acho que eu ia saber perguntar para vocês, mas a gente fica pro segundo bloco, aí fica a curiosidade, como que tá sendo a recepção das crianças para esse novo método, né, de aprendizado, de como que eles estão recebendo isso, porque a gente sabe, se a gente tem a gente se ressignifica muito, imagina a criança e o adolescente. Então eu deixo vocês aí convidados para ficar com a gente no terceiro e último bloco do Cultura Livre, aqui com a galera do Espaço Roda, que vem se inovando, e mesmo assim com todo o cuidado e zelo com o seu aluno, com o seu aprendiz que está em casa. Então fique com a gente, não perca o último bloco do Cultura Livre com a Elo Godoy.